Desde que eu comecei a morar aqui no Japão, eu sinto que a minha capacidade de observar a vida e de apreciá-la aumentou significativamente, assim, sabe? Porque eu acredito que lá no Brasil, e onde eu morava, que era na região amazônica ali, aparentava assim não ter muitas coisas para se observar, embora eu estivesse dentro de uma região linda, maravilhosa, que é a Amazônia, né? E foi com o tempo, assim, crescendo, que eu fui começando a apreciar a minha própria região, né, lá da Amazônia. E em seguida mudei para Brasília, que é uma cidade maravilhosa também, que me ensinou muitas coisas sobre apreciar a vida. Mas eu acho que aqui no Japão, essa capacidade de apreciar e de achar que a vida é bela, né, aumentou significativamente, né? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje, né? Sobre as pequenas coisas, como essa moça carregando a mala, por exemplo, as crianças brincando na rua, os homens trabalhando em obras, né? A forma que as pessoas se vestem, sabe, no inverno, porque, bom, o Japão ele faz muito, muito frio, né, no inverno, então realmente é uma coisa assim que a gente não está muito habituado, né? Eu acho que os brasileiros em geral, né? Então até a forma que as pessoas se vestem, sim, são coisas que me faz apreciar, sabe? Me faz querer observar, né, os mínimos detalhes. E às vezes a gente vê povos assim de todas as nações aqui, né, viajando aqui na cidade de Kyoto. Então parece que sempre tem alguma coisa muito interessante, muito curiosa assim para se observar, sabe? Em que mesmo quando a gente está prestes a estar imerso em uma rotina, o choque cultural, né, a diferença de país, né, de cultura, acaba quebrando essa rotina, sabe? Pelo simples ato de observar a vida, sabe? De observar as pessoas, de observar a natureza também, que ela é diferente, né, das que a gente tem no Brasil, né? A fauna, a flora aqui do Japão é completamente diferente, né? A língua é completamente diferente, né? A forma que as pessoas se comportam aqui são completamente diferentes, né? A aparência delas, do rosto ao corpo até a forma que se vestem é diferente também. Então todas essas diferenças, né, por mais mínimas que no dia a dia possa parecer, mas elas meio que acabam tendo um destaque quando você tem alguma sensibilidade para observar a vida, né? Eu digo isso porque tem muito brasileiro, talvez até estrangeiros que vêm para cá e dentro de, sei lá, 1 ou 2 anos, eu acho que algumas se acostumam, né? Em meio da rotina, né? Em meio da vida que se é vivida, né? Porque muitas vezes a gente toma o novo como algo comum, né? A partir de um certo tempo morando em algum local, né? E talvez isso aconteça com todos nós, né? Desde as pessoas que moram aí na sua cidade, né? Que você mesmo, né? Que muitas vezes está inserido em uma cidade e às vezes viveu a vida toda nessa mesma cidade, né? Sua família e tudo mais. E às vezes você não tem muito incentivo ou forças ou alegria ou contentamento para sair, sabe, para passear dentro dessa própria cidade ou ao redor dela, né? Como se não houvesse nada muito espetacular de novo, né? Em que faz-se
mais interessante passar o dia no celular ou nas redes sociais do que, sei lá, viver a vida tal como ela é, né? Em sua cidade, relacionando-se com outros também, né? E é muito comum, né? A gente cair nesse tipo de rotina e acabar meio que deixando a vida ser vivida apenas através de uma tela de um celular ou de um computador, né? Mas é por isso que eu acho que também é muito importante, né, que a gente tenha a oportunidade de fazer viagens, né, para outros locais. Às vezes a viagem nem precisa ser muito longe, sabe? Existe muito uma cultura aqui no Japão e em alguns outros lugares também, europeus, né, que não são tão grandes quanto o Brasil, que eles chamam de day trip, né? Que é uma viagem de um dia só, né? Que você literalmente vai e volta, né? Sei lá, você pega um ônibus ou algo do tipo, o carro e faz uma viagem de 1, 2 horas até um local, né? Que algumas pessoas gostam de ir pra praia, por exemplo, né? Esse tipo de coisa é maravilhoso, né? E às vezes a gente acaba nem dando tanto valor assim na possibilidade, né? Às vezes você fala, poxa, minha cidade não é tão legal, não tem muita coisa pra fazer aqui. Mas às vezes 1 hora ou 2 horas de distância de você existem alguns lugares legais assim que talvez você nem conheça, só tenha ouvido falar, né? Aqui mesmo no Japão, né, eu trabalhei com um cara e ele me disse assim que nunca tinha ido a um templo que fica por ali, né, que é um templo que tem muita gente, é um templo extremamente famoso, né? Aí eu falei, poxa, até eu já fui lá no templo, né? Aí eu falei que ele deveria ir, né? Ele deveria ir, né? Mas, no entanto, como tem muita gente, né? Acaba que meio que desincentiva ele, né? Mas, bem, ele mora aqui na cidade de Kyoto, é japonês e nunca visitou um templo tão importante da própria cidade, né? E aí isso me faz pensar, né, sobre a vida como a gente tem levado, né? Se está certo, ou se poderia melhorar, entendeu? Se a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente enxerga as coisas e como a gente leva a vida, sabe? Será que existe uma forma melhor de se viver do que a outra, né? Será que mudar certos hábitos em sua vida, né, pode trazer experiências melhores e reflexões melhores, sabe? Porque embora muita gente more, né, em locais assim que realmente não parece ser muito turístico, né? Às vezes coisas simples da vida podem ser muito apreciadas, né? Como por exemplo a fofoqueira do seu bairro, que embora fale da vida de todos, em certos momentos lhe oferece um café, né, para fofocar, né? Um café pretinho, coado, né, com uma bolacha maisena, creme crack, né? E às vezes o simples ato de você dialogar com alguém já é algo que dá para apreciar, sabe? As relações, né, que temos uns com os outros já é alguma coisa que é de se apreciar, né? A vida fica mais bela quando a gente tem amigos e alguém que a gente ama, né? Mesmo que seja a sua própria mãe, ou seu próprio pai, ou seus próprios irmãos, né? É muito bom ter a quem amar, né? E faz com que toda a vida vale a pena, mesmo que o local que você mora não seja algo tão esplendoso ou tão histórico como essa região aqui, por exemplo, né, do Japão, que já foi uma grande capital, né?
aqui durante mais de 1000 anos do Japão. Esse local aqui é extremamente famoso, né? Extremamente histórico. Mas acho que às vezes a gente não precisa de tudo isso para apreciar a vida, né? E ser feliz, né? Mas, claro, com certeza eu acredito que deve ter colaborado de alguma forma para o jeito que eu tenho apreciado a vida e observado e entendido como é bela, né? Por isso eu também defendo a ideia de que você, se tiver a oportunidade, more fora do Brasil, né? Ou simplesmente mude de cidade às vezes, né? Quem tem vontade, né? Quem tem vontade, porque o simples ato de eu morar fora da terra que eu cresci, mesmo indo para Brasília, né? Que é uma cidade maravilhosa, já foi um grande impacto, né? Mas mudar do Brasil para o Japão realmente é uma outra história, né? É uma coisa assim que causa uma mudança dentro de nós, né? Que não é só uma mudança de local onde a gente mora, né? Não é só uma mudança física, mas é uma mudança mental, uma mudança sentimental, né? Minha esposa estava falando sobre uma coisa bem interessante, que é sobre o ambiente que você vive, né? Que muitas vezes tem gente que vive, né, com certa depressão, por exemplo, e que muitas vezes é decorrente principalmente do meio em que ela vive, né? Seja a cidade que ela mora, seja as pessoas com quem ela convive, né? Se é com algum parceiro que ela tem, né, com um relacionamento tóxico, né? Que muitas vezes essa mudança de ambiente já é mais do que o suficiente, né, para que aquela pessoa tenha uma mudança de estado de tristeza para algo mais equilibrado ou até melhor na vida dela, né? E eu acho sim que mudar pro Japão me fez muito bem mesmo, mentalmente também. Eu não era uma pessoa tão ativa ou tão motivada em querer sair para passear toda semana, todos os meses, querer viajar, né? E acredito que a minha vida não era tão boa quanto é aqui no Japão, né? Embora tivesse o conforto, não tinha a alegria de viver, de apreciar, de querer explorar, né? De observar a vida, né? E parece que esse choque grande que tem aqui quando você vem para um país no outro lado do mundo foi algo como um choque que ressuscitou, né, os meus batimentos cardíacos, né? E eu aprecio muito o Japão, sou muito grato, né, a tudo que eu tenho vivido e recebido aqui, né, pelo jeito que os japoneses me tratam muito bem, né? Me sinto muito bem acolhido pelos meus colegas de trabalho também, né? No dia a dia, com pessoas estranhas que são gentis, que são prestativas, aprecio muito e sou muito grato, né? E por isso também tenho vontade de continuar por aqui e poder vivenciar mais e apreciar mais esse país e a vida como um todo, né? E aí nesse momento eu digo, né, que eu acredito que a vida sim, embora tenha alguns problemas e tudo mais, mas a vida é bela, né? Apesar de tristezas e problemas, a vida é bela, né? Vale a pena ser vivida. E isso é alguma coisa que talvez há 3 anos atrás eu não diria, né? Teria um pensamento muito mais pessimista, né? Mas morando aqui no Japão, eu me sinto mais otimista, me sinto com a vontade de poder compartilhar essas coisas boas com vocês.
Por isso, um forte abraço e se inscreve aí no canal se você chegou até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.